nosso prezado Emílio Veloso. Ele é chefe da administração fazendária e vem ao nosso estúdio. Nosso companheiro Otaviano Marques também está aqui com a gente e nós vamos destrinchar tudo aí a respeito do IPVA. Emílio, bom dia, é um prazer muito grande tê-lo com a gente. Bom dia, Bernardo, o prazer é todo meu. Obrigado pelo espaço aberto aí para a gente poder fazer essa divulgação esse ano com algumas novidades do IPVA, mas o prazer é todo meu de estar aqui e poder falar dele. Companheiro Otaviano Marques, bom dia. Bom dia, Emílio. Nosso agradecimento também a você por vir prestar esclarecimento, de utilidade pública. E eu posso fazer a primeira pergunta? Sim, claro. Já pode pagar o IPVA? Como é que está a situação? Bom dia, Otaviano. Sim, o IPVA já está disponível, na nossa base de dados e na base de dados dos bancos para ser recebido. Então, se você se direcionar aos bancos credenciados com o número do Renavan, você já consegue fazer o pagamento, ou então entrar no nosso site www.fazenda.mg.gov.br. Lá você vai achar lá o link de IPVA com todas as informações possíveis, inclusive a opção para emitir a guia de pagamento, e poder pagar por código de barra de um jeito mais fácil. Mas sim, já está disponível para pagamento. O vencimento é no mês que vem. A escala de vencimentos começa no dia 21 de março e ela se dá por número de final de placa. Então, na semana do dia 21 ao dia 25 de março, é o vencimento da primeira parcela ou da cota única. Então, os veículos de placa 1 e 2 começam vencendo no dia 21, 3 e 4, 22 e assim por diante até o dia 25, finais 9 e 0. Nós tivemos uma alteração no tocante à data de início de pagamento do IPVA. Foi para facilitar a vida do cidadão que tem uma avalanche de contas a pagar no início do ano? Ou o que foi que motivou essa mudança? Exatamente. Além dos problemas que foram ocasionados pela pandemia e poder dar um fôlego maior para o contribuinte, houve também algo que a gente não via desde a década de 90, Comprar carro usado agora parece que é investimento. Então o carro usado está subindo de preço. Então houve no final do ano ali uma pressão muito forte de todos os lados para que a base de cálculo do IPVA fosse revista. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ele é calculado sobre o valor do veículo, Então o veículo zero ele paga sobre o valor da nota fiscal, proporcionalmente da data da compra até o dia 31 de dezembro. O veículo usado é gerado à base de o faturador no dia 1º de janeiro daquele ano e o cálculo é feito sobre o valor de mercado do veículo, A tabela FIPE é a base, mas existem outras pesquisas que a nossa equipe responsável por montar a tabela faz, e aí a base de cálculo do imposto é o valor do veículo. E esse ano, atipicamente, contrariando o histórico, o valor dos veículos estavam subindo. E, logicamente, criou-se uma preocupação muito grande de que isso pudesse onerar bastante os contribuintes. E aí foi feita uma revisão dessa forma de cálculo. E esse ano, excepcionalmente, o IPVA ele tem se divulgado que houve um congelamento e o contribuinte vai pagar o mesmo valor de 2021. Basicamente é isso, mas não é exatamente isso. Existem casos em que pessoas com o mesmo veículo vão pagar valores diferentes. Por exemplo, o Estado optou por sempre favorecer o contribuinte. Então, a base de cálculo 2022 ela foi pesquisada e foi calculada. Então, a Secretaria de Fazenda montou uma tabela do valor do IPVA 2022 sobre o valor de mercado daquele veículo. Essa tabela é comparada com a do ano anterior. Sim. O menor valor é o que o contribuinte vai pagar. Então, por exemplo, se eu comprei um carro de R$90 mil em março do ano passado e você comprou o mesmo carro, só que no final do ano, por um valor maior, R$110 mil, e esse ano a tabela dele, segundo a pesquisa de mercado, é de 100 mil, nós vamos pagar valores diferentes. Se eu comprei por 90 e o valor dele está 100, eu vou pagar um imposto sobre 90. Você
que comprou por 110 vai pagar sobre 100, que é o valor da tabela atual. Perfeito. Então, esse ano nós vamos ter aí essas peculiaridades, então pode gerar algum tipo de dúvida em relação aos contribuintes. É muito importante a gente deixar isso claro aí para a turma que nos ouve agora. E qual a expectativa de pagamento? Você acha que o pessoal vai pagar, aderiu bem a esse momento ou não? Sim, a nossa expectativa é boa, claro, e principalmente com esse fôlego, né? A gente sai desse período de janeiro com material escolar, todas aquelas despesas que tem tipicamente no início do ano. Então, postergando um pouco, a expectativa nossa, sim, é de que a arrecadação seja até melhor do que a do ano passado. Eu trouxe aqui uns dados em relação ao município de Patos. A gente teve no ano passado 72 milhões de PVA emitidos, né, o valor já ajustado com todas as modificações, e desses 72 foram recebidos até o momento 64 milhões, né, cerca de 64. Esse ano a nossa base já é de 81 milhões. Então, de 81 sobre 72 já tivemos um acréscimo considerável, e muito em função da frota. O aumento da frota é que que causou, né, esse aumento do valor emitido de PVA para esse ano. Nós tínhamos uma frota de 103.544 veículos em Patos de Minas no ano passado, janeiro do ano passado. Esse ano nós temos uma frota de 104.594 veículos, então um aumento aí de cerca de 1.000 veículos. Isso, ainda bem, né? É um bom sinal, a economia está andando apesar de todos esses problemas que nós estamos tendo aí. A inadimplência, meu prezado Emílio, como é que ela tem sido registrada? Ela está num grau preocupante, num volume preocupante? Nos levantamentos que os senhores têm feito, o pessoal está pagando ou a inadimplência tem sido uma preocupação? Em Patos está basicamente sob controle, mas logicamente é um número que a gente pode melhorar, né? Como eu disse aqui, nós tivemos 72.436.000 emitidos no ano passado, e desses foram arrecadados 64.796.000, isso dá aproximadamente 90%. Então, nós temos 10,5% de inadimplência aí sobre valores, né? Não sobre a quantidade de veículos, né? Mas está administrado. Nós temos municípios em pior situação, né? Inclusive municípios sob a nossa responsabilidade aqui, que a gente tem tentado fazer um trabalho de conscientização maior também, mas é um número que a gente sempre pode melhorar, porque é importante, aproveitando o gancho, deixar claro aqui para o cidadão a importância do imposto, né? Logicamente ninguém gosta de pagar imposto, né? Num país onde a gente infelizmente não vê o retorno do jeito que deveria, mas ainda não criaram uma forma de manter uma sociedade em funcionamento sem que cada um contribua de alguma forma. Então, o IPVA, é importante que se diga que ele não é um imposto cuja destinação do recurso é exclusivamente para manter vias, trânsito e tudo mais. Por ser um imposto, ele vai para o Caixa Único do Estado. E o dinheiro pode ser aplicado em diversas destinações. Ele vai ser aplicado conforme a lei orçamentária, né, votada no ano anterior pela Assembleia, e pode ir para segurança pública, educação, saúde, todos os setores em que o Estado tem responsabilidade de manter. Então, é um imposto que vai contribuir nas diversas frentes de atuação do Estado. É importante a arrecadação, e é um imposto cuja a arrecadação o contribuinte vê o dinheiro mais fácil, porque imediatamente 40% desse valor vai para o município. Então, o IPVA dos 100% que entra no caixa do Estado, 40% vai para o município, 40% fica no Estado e 20% vai para o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica. Então já é outra destinação bacana do imposto aí. Então, como já o repasse imediato do valor para as prefeituras, é um dinheiro que vem para a sua região
bem mais rápido e mais fácil do que outros recursos. Então daí também mais um fator aí que eleva a importância do IPVA para o município, né? Quando o Estado repassa os 40% para os municípios, ainda assim o dinheiro ele é usado em vários setores e não especificamente na questão de trânsito e tudo mais? Eu não sei te dizer, Bernardo, como que é a destinação do recurso na prefeitura, mas eu acredito que sim, acredito que eles sigam a mesma lógica. Mas aí eu vou ficar te devendo essa resposta. Perfeito. O inadimplente, por exemplo, tá devendo lá o 2018, tá devendo 2019. Muito, na dívida doida. Agora ele tem que pagar o 2022. Como é que ele faz? Ele tem que pagar tudo? Ele paga só uma parte? Existe uma negociação? Como é que funciona essa questão, Emílio? Existe uma facilidade, né? Que logicamente a melhor alternativa é sempre pagar em dia, porque sai mais barato, né? Se você perdeu os prazos e está com documento atrasado, você está correndo uma série de riscos, problemas e vai pagar mais caro. Mas o Estado concede sim a opção de você parcelar. Você pode parcelar em até 12 vezes. Não me lembro agora o valor mínimo da parcela, mas existem lá algumas regras, alguns critérios para você fazer o parcelamento em até 12 vezes. E você consegue, já pagando a primeira parcela, liberar o documento do veículo. Que talvez esse seja um dos maiores prejuízos, você não ter o IPVA, taxa de licenciamento pagas em dia, porque você não pode circular com o veículo, né? Então, se você for abordado pelos órgãos fiscalizadores de trânsito sem que esteja com o documento vigente naquela oportunidade, você vai ter o veículo apreendido, vai ter uma série de dores de cabeça. Além disso, claro, os inadimplentes correm o risco de ter o débito encaminhado para a dívida ativa. Então, e com isso, você pode ter o seu nome protestado em cartório e vai pagar um valor bem maior, porque o débito em dívida ativa ele tem acréscimo de multa, juros e os emolumentos do cartório. A sua dívida vai ficar bem maior do que se você paga tudo em dia. E o Estado de Minas Gerais também já tem um projeto aí desde 2019, bem bacana, que é o estímulo ao bom pagador. Então, o bom pagador, assim considerado aquele que mantém os seus débitos em dia por pelo menos 2 anos, ele tem um desconto além do desconto do pagamento à vista, de 3%. Então, aquele contribuinte que optar por pagar à vista, ele tem 3% de desconto, né? Sobre aquele que opta por pagar em 3 parcelas, né? No caso aqui, março, abril e maio, o que paga à vista tem 3%. Se ele, nos 2 últimos anos, pagou tudo em dia também, ele tem mais 3%. Mais 3%. 6% de desconto. Exatamente. E aí, esse desconto do bom pagador, ele é por veículo, ele não é por contribuinte. Então, aquele veículo, se vem sendo pago em dia, ele vai ter o desconto. Suponhamos, então, no meu caso, por exemplo, tem um carro usado, eu comprei ano passado e o carro veio de Brasília. Eu não tenho direito ao desconto do bom pagador, porque o primeiro ano em Minas Gerais dele para pagar o IPVA é esse ano. Então tem que pagar 2 anos para a partir do 3º ano eu ter direito ao desconto do bom pagador, mesmo que os outros veículos que eu tenha tido eu esteja pagando em dia. Mas a regra é por veículo. Por veículo. Exatamente. Eu acho isso muito interessante, a questão de se premiar o bom pagador, porque o que a gente vê costumeiramente é beneficiar o mal pagador. O cara não paga, atrasa, depois ele tem desconto, ele tem multa eliminada e tudo mais. Mas quando você vê o Estado premiar o bom pagador, isso é alentador, né, Otaviano? Verdade. Porque o bom pagador é realmente, né, o importante. E muita gente, como você disse, fica sem pagar, vai enrolando, né? Exatamente, concordo. E a gente sim tem que premiar o bom pagador, e esse projeto é um projeto que tem dado muito certo. A nossa arrecadação, não sei dizer ao certo os números, mas a nossa arrecadação sofreu reflexo disso e a gente tem tido um nível de adimplência bacana aí, né, nos nossos municípios. Temos, logicamente, alguns fora da curva, mas a gente vem trabalhando em cima desses aí.
Você falou dessa negociação que se pode pagar em até 12 vezes. Como é que se dá essa negociação? Ela é online ou vai negociar ali no banco, no caixa ali na hora de pagar? Como é que funciona essa negociação? Excelente pergunta. Isso me dá outro gancho bacana, Bernardo, para explicar uma mudança considerável que nós temos feito aí na forma de atendimento nosso, muito em função da pandemia. Já era uma tendência, mas a pandemia deu uma acelerada nessa nova forma de atender. Então hoje nós estamos praticamente exclusivamente online. Então hoje o nosso site www.fazenda.mg.gov.br é o nosso principal canal de ligação com o nosso contribuinte. Logicamente nós temos outras opções até para fazer essa transição de forma sadia e tranquila. Nós ainda estamos atendendo de outras formas, né? Mas o principal é o site. No nosso site, no canto superior direito da tela, tem lá o link de atendimento e lá tem todos os nossos canais. Em relação a IPVA e taxa de licenciamento, nós temos hoje uma unidade virtual que foi criada justamente para tentar trazer um atendimento mais célere e mais eficiente para os nossos contribuintes. Então é uma unidade que é composta por servidores de todos os estados, então de todo o estado, aliás, desculpa. Nós temos várias unidades que cederam servidores para compor essa equipe, e essa equipe é especialista em IPVA. Então você entra lá no nosso canal de atendimento, vai lá na AF virtual de IPVA e taxa de licenciamento. Você vai preencher um formuláriozinho lá com seus dados, a sua pergunta, e vai receber uma resposta ali naquele canal mesmo. Se há alguma coisa mais pontual, algum processo que já está em andamento ou algo do tipo, aí pode ser tratado conosco através do e-mail, né, da repartição. No nosso site mesmo nós temos lá a listagem de todos os e-mails de todas as unidades. O da AF Patos de Minas é afpatosdeminas@fazenda.mg.gov.br. Mas a grandíssima maioria dos nossos serviços, o contribuinte sequer precisa falar com alguém. Ele consegue fazer tudo sozinho, diretamente pelo site, como é o caso do parcelamento. Ele consegue entrar lá, na nossa página principal, lá no canto direito tem lá o link de IPVA, onde vai ter diversos assuntos, esclarecimentos, orientativos e tudo mais. E ele consegue, na opção de parcelamento lá, já entrar com os dados dele, coloca o renovando do veículo, os débitos são listados na tela e ele opta lá por pagar dentro das condições, né, daquelas premissas do parcelamento. Ele consegue escolher quantas parcelas e de que forma vai querer pagar. A guia já é emitida no momento, a guia da primeira parcela. Ele vai ao banco e paga, ou paga na internet banking, e a partir dali o parcelamento está implantado. Todo mês ele vai pagar as parcelas seguintes. E no próprio banco a gente consegue esse parcelamento? No banco não, tem que ser no nosso site, né? Logicamente, se tiver alguma dificuldade, é o que eu disse antes, se você tiver alguma dificuldade em fazer esse procedimento lá no site, aí você pode recorrer aos nossos canais de atendimento, né? Essa AF virtual de IPVA, que tem lá no nosso site também, ou o nosso e-mail, o telefone da repartição. Nós temos aqui o telefone da AF aqui em Patos, é 3821-7900, repetindo, 3821-7900, e a gente está ali de 1 a 5 também, nós fazemos atendimento para passar as orientações básicas. A gente, como nós estamos com esse novo sistema de atendimento, em que nós estamos trabalhando com equipes especializadas, a gente não entra na seara e não aprofunda nos assuntos que não são da nossa competência mais, mas orientações básicas e direcionamentos de demandas a gente ainda faz, com certeza, para poder ajudar o contribuinte. Perfeito. Olha, nós estamos falando com o Emílio Veloso, que é chefe da administração fazendária. A gente está falando sobre o IPVA e eu gostaria de saber de você, meu prezado Emílio, que documento está sendo cobrado hoje? A gente teve aí uma certa facilitação por parte do governo em função dessas dificuldades em que a gente se mergulhou aí. O documento que está sendo cobrado é 2019, 2020. Qual é o documento cobrado hoje? Bernardo, eu confesso que eu não sei te responder isso. Eu tenho acompanhado porque a gerência, a fiscalização de trânsito é competência do Detran. Do né? Detran. Do Detran. É Detran. Mas me parece que é o 2020 ainda. O 2021 acho que tinha sido já liberado a partir de 1º de janeiro, já passaram a exigir.
mas eu confesso, não sei te dizer se já estava valendo. Acho que teve um revés, pediram para mudar isso. Teve muita mudança. Esses 2 últimos anos nós tivemos aí muito perrengue, digamos assim, né? É verdade. E aí o Estado tem que se desdobrar aí para não prejudicar o contribuinte. Mas essas informações certamente estão lá no site do Detran. E certamente o que está decidido lá é para favorecer o contribuinte. Logicamente o Estado também não pode estender muito esse prazo, porque, né, nós precisamos de veículos regulares circulando aí. Exatamente. Né? Muito bem. Você podia, por gentileza, dar uma reprise aí nas datas dos vencimentos, por favor? Sim, claro. Então, o vencimento começa no dia 21 de março. Então, veículos de placa, finais de placa 1 e 2, 21 de março, uma segunda-feira. Veículos com finais de placa 3 e 4 no dia 22, 4 e 5 dia 23, 7 e 8 dia 24 e 9 e 0 dia 25, né? Essas datas, repito, para pagamento à vista ou da primeira parcela. A segunda parcela, ela está lá em abril. Vai começar veículos placas 1 e 2 no dia 25 de abril, 3 e 4, 26, 5 e 6, dia 27, 7 e 8, dia 28 e veículos placa final 9 e 0, dia 29. E por fim, a terceira parcela em maio, começando também no dia 25 e indo até o dia 31. Então, 25, finais de placa 1 e 2, 26, 3 e 4, dia 27, 5 e 6, dia 30, 7 e 8, dia 31 de maio, finais de placa 9 e 0. Emílio, tem alguma questão aí a respeito do IPVA que você queira dar mais alguma explicação, fazer um alerta aí para o contribuinte, que a curiosidade da gente não tenha despertado? Algo mais que você gostaria de acrescentar, Emílio? Só finalizando aqui, sobre o IPVA, eu acho que nós já tratamos de tudo que precisava ser dito aqui. Só alertar o nosso contribuinte de que a taxa de licenciamento, apesar da prorrogação do prazo do IPVA, a taxa de licenciamento não foi prorrogada. Então o vencimento dela é no dia 31 de março, como já de praxe. A taxa de licenciamento é a taxa cobrada para emissão do documento, né, do CRLV. Ela é destinada ao Detran. E todos os anos ela vence no dia 31 de março. Esse ano não é diferente. Então o IPVA foi prorrogado, mas a taxa, o vencimento dela é 31 de março. E você consegue emitir o valor dela junto com a guia do IPVA ou separado. Você decide lá também no nosso site. Essa taxa de licenciamento é que ela foi criada pelo Itamar, né, Otaviano? Foi Itamar Franco. Criou a taxa foi o Itamar que criou essa taxa de licenciamento. Hoje não se emite o documento mais. E a taxa continua? Como é que funciona isso? Então, é o que eu te disse, né? Essa taxa ela é competência do Detran, então foge a nossa alçada, a nossa competência. Sim. Eu não vou poder discutir isso aqui contigo, porque eu não tenho essa competência. Mas, logicamente, né, a gente há que se pensar aí que há custos, né, para a emissão disso daí. Eles certamente têm os motivos lá para manter ela ou devem estar estudando. O fato é que eu não sou a melhor pessoa para tratar desse assunto, mas ela é devida e o vencimento é dia 31 de março desse ano. O valor dela está em R$ 135,95. Exatamente. E o aumento de veículo é considerável, né? Como? O aumento de veículo é considerável, né? Aumentou muitos veículos, né? Sim, na nossa frota, pelos números que a gente tem lá, logicamente esses números são muito dinâmicos, né? Porque você tem veículos entrando e saindo do estado o tempo inteiro, do município, no caso aqui, né? Mas nós tivemos um aumento de cerca de 1.000 veículos na frota de Patos de Minas do ano passado para esse. Por quê? É muita gente rodando, né? É muita gente rodando. Graças a Deus, né? Sinal de que nossa economia ainda está pulsante. Esse Brasil eu digo sempre aqui, o Brasil é fantástico. O Brasil é uma máquina motora extraordinária, né? Fosse ela o tempo todo comandada e gerida por gente séria, por gente honesta, ninguém segurava o Brasil. Ninguém segurava esse país. É riqueza demais, nem a Rússia não segurava, né? Ninguém, sabe? Mas dias melhores virão, né? Eu quero ver aqui com você, Emílio, você trouxe aqui uns folders
Sim. E um deles aqui fala: nota fiscal ou cupom fiscal, devo pedir? A gente tem mania de não pedir nota fiscal, cupom fiscal, né? É uma mania que a gente tem. E é de extrema importância que se faça isso, né, Emílio? Claro, sempre. É bom demais você poder dar um espaço para a gente tratar disso daqui, Bernardo, que o cidadão ele tem que ter a consciência da participação dele na sociedade, né? A gente vê muitas vezes alguns estabelecimentos trabalhando com valores bem menores do que outros, com concorrência desleal, e muitas vezes aquele cara que está praticando aqueles preços abaixo do mercado, bem abaixo, apesar de achar que está favorecendo, né, o contribuinte, o cliente dele que está ali comprando, ele está aí prejudicando a sociedade, porque certamente ele está ali deixando de recolher impostos e tal. É claro que a gente sempre quer pagar menos, mas na medida do possível, a gente tem que analisar o custo-benefício. Então, quando você exige o documento fiscal daquele estabelecimento, você está reduzindo a quase zero. Não que você não reduza, porque aquela galera que quer sonegar e quer dar um jeito de driblar tudo, eles sempre têm uma criatividade muito grande. Mas quando você pede o documento fiscal, você reduz bastante a possibilidade daquele estabelecimento sonegar imposto, e aí você mantém ele dentro do mercado, concorrendo de forma leal com os demais participantes, né? Então é sempre bom. Logicamente, hoje o Estado tem desenvolvido ferramentas para internamente criar mecanismos para evitar a sonegação, e os documentos fiscais têm trazido, fiscais eletrônicos, desculpa, tem trazido essa facilidade para nós, né? Então, hoje, a grandíssima maioria dos documentos já são todos eletrônicos e em plataformas que comunicam entre si. Então, por cruzamento de dados e trabalhos de computador, então a gente consegue pegar aí bastante parte dos sonegadores. Então, isso facilita. Mesmo que você não solicite o cupom, o documento fiscal ali, nós temos, por exemplo, a possibilidade de cruzar o cartão de crédito. Então, os gastos da maquininha do cartão, você cruza ali com as informações declaradas pelo contribuinte ou que ele passou ali para nós, e muitas vezes a gente pega lá diferenças e aquele contribuinte certamente é penalizado por isso, né? Então, mas é claro que a gente tendo a população fazendo o papel dela, exigindo o documento fiscal ali na compra, certamente que ele está trabalhando a favor do povo, a favor do Estado na arrecadação, e é sempre bom a gente frisar que é como eu disse lá atrás, ninguém gosta de pagar imposto, mas o imposto é necessário. A gente precisa de dinheiro para manter vias públicas, segurança, educação, saúde, que apesar de não serem excelência no nosso país, o mínimo que nós temos é mantido por esse dinheiro. Então, é extremamente importante. Algo mais, meu prezado Otaviano? Não, o que eu quero é agradecer ao nosso amigo pela gentileza de aqui vir. Este nosso aqui é jovem, né? E o trabalho que... Um domínio grande do tranquilo assunto, e né? muito importante. E você está fazendo utilidade pública. Quem está te ouvindo neste momento está sabendo como vai fazer o pagamento e tudo. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem isso através do jornal, de outras coisas. Então, obrigado a você pela sua presença, Emílio. Ficamos extremamente satisfeitos, viu? Eu que agradeço, Otaviano, mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder tratar desse assunto, não só do IPVA, como dos outros assuntos relativos ao nosso trabalho, né, de arrecadação, e dizer mais uma vez que nós estamos ali na rua Olegário Maciel 1100. O atendimento presencial, como eu disse antes, ele ficou reduzido. Nós hoje não fazemos atendimento presencial corriqueiramente como antes. Nós estamos restringindo o atendimento presencial aos casos em que é impossível tratar de forma online. Mas se houver necessidade de fazer o atendimento presencial, a gente atende sob agendamento, mas estamos lá disponíveis por e-mail, por telefone, naqueles canais que eu disse anteriormente. Vou até repetir aqui, se vocês me derem a oportunidade: afpatosdeminas@fazenda.mg.gov.br, telefone 3821-7900, e o nosso principal canal, nosso site
www.fazenda.mg.gov.br. Agradeço mais uma vez a oportunidade e o espaço aqui de vocês. Obrigado, Emílio. Felicidade sempre. Bom dia, obrigadão. Muito bem, agora são 9h56. A Zuzu fatura e a gente volta já já, é rapidinho. A líder do Alto Paranaíba, Rádio Clube. Aí, mãe, conversando com as amigas no WhatsApp, hein? Ah, que nada, filho. Eu tô no WhatsApp da CEMIG pedindo a segunda via da conta. É muito fácil de acessar e a gente gasta muito menos tempo para resolver o que precisa. Olha, dá até para pedir o parcelamento de débitos. Prático, né? Anota aí, 31 3506 1160. Isso é tecnologia a favor daquilo que mais importa para a CEMIG, a satisfação dos seus clientes. CEMIG, Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Hoje tem carne suína misturada no feijão e bacon em cubinhos por cima do macarrão. A linguiça de churrasco tá assando no carvão. O pernil tá suculento lá no forno do fogão. Que festa maravilhosa, que festa deliciosa. Suíco cozinha premiada, deixa a festa mais gostosa. Carne suína, só dá Suíco.